esse é mais um episódio do Literatura no Ar. Meu nome é Larissa Flores. Meu nome é Gisele e aqui hoje nós estamos com o Joaquim Maza Bertoldo, da InfoV. Faça um resumo breve do seu livro. Bom, o livro que eu vou fazer é resumo do Fahrenheit 451. Bom, o que acontece? O livro começa nós apresentando o personagem Montag, o Guy Montag, que ele é um bombeiro. Bom, o que acontece? Nesse mundo de Fahrenheit 451, os bombeiros, eles têm o trabalho de queimar livros, já que nesse mundo os livros são proibidos. E ele já começa nós dando trama quando ele conhece a personagem Clarice. Clarice é uma jovem que é vizinha de Guy Montag. Eles tiveram uma conversa bem peculiar. Ela começou a fazer muitas perguntas para ele e duas delas acabaram intrigando ele de como as pessoas deixam de pensar e perguntou se por acaso ele é feliz. E essas perguntas deixaram ele muito intrigado. Primeiramente deixaram ele com raiva, né? Como assim eu não sou feliz, né? Mas depois essa dúvida foi aumentando nele. E com isso ele nesse trabalho de bombeiros, ele começou a roubar livros das casas que ele ia incendiar, porque ele queria realmente saber o que tinha de tão importante nesses livros, do porquê que as pessoas não querem que a gente veja o que tem neles. Ele foi questionar, né, o Guy Montag do porquê ele acabou roubando esse livro, porque ele não queimou, e daí o Guy Montag falou, não, pelo fato da minha curiosidade, e ele comentou, bom, esse momento que os bombeiros têm de ter essa curiosidade do porquê os livros são proibidos é normal, e que ele ia dar 24 horas para ele poder queimar o livro, senão ele ia lá e queimava a casa dele, como ele fazia com qualquer outro que guardasse livros. Com isso, é revelado até mesmo pro autor, que até o momento estava sendo escondido, de que há muito tempo ele estava roubando livros. E ele tinha em torno de uns 20 a 30 livros, conforme é dito no livro. E com isso eles passam o dia, ele e a mulher dele passam um dia inteiro lendo os livros. Com isso ele volta ao trabalho no dia seguinte e ele começa a lembrar que há muito tempo atrás ele tinha conhecido um homem numa praça, um senhor de idade, que tinha apresentado pela primeira vez um livro. Ele abriu e começou a ler, eram algumas fábulas infantis. Isso já tinha deixado ele muito intrigado. E daí ele tinha, esse homem, ele tinha dado o número, o endereço dele para o Guy Montag, para caso ele quisesse, que ele tinha dito, se caso ele se arrependesse de não ter punido ele ali na hora, né? Bom, com isso ele lembrou, ele tinha até guardado esse endereço e ele foi procurar por esse homem. Esse homem era o Faber. Ele foi para ter uma conversa de como a gente poderia fazer para... se a gente poderia fazer uma fábrica de livros. Com esses livros que ele tinha, ele não queria tacar fogo neles, ele queria ainda ter uma cópia para ele. Então eles tiveram essa ideia de poder fabricar os livros, ou fazer a cópia à mão mesmo, e ele tinha dito que ele tinha um amigo de outra cidade que tinha esse tipo de impressora. E eles até arquitetaram outros planos de como eles podiam pegar esses livros que eles fizeram cópias e até mesmo botar na casa dos outros bombeiros para que assim pudesse destruir essa estrutura de dentro para fora. A história teve algum momento que tu achou de difícil compreensão ou tu conseguiu compreender bem? Bom, o livro, na verdade, é de fácil leitura. Tem algumas pegadas que que tu tem que dar uma pesquisada. Por exemplo, ele tem muito a sacada da salamandra. A salamandra é um animal que, na mitologia grega, eles acreditavam que era um animal que conseguia viver no fogo. E tem até ligação, né, com o livro Fahrenheit 451, que até eu não contei no começo, mas
Fahrenheit 451, na verdade, se refere a uma temperatura. Fahrenheit é uma unidade de medida, né? Assim como o Celsius. E 451 é a temperatura exata onde começa a pegar fogo as páginas do livro. E tem essas sacadas, mas em si o livro é de super fácil compreensão. Você leu esse livro rápido assim ou você demorou um pouco para ler ele? Ele é um livro demasiado curto, na verdade. Ele tem 100 páginas. Eu consegui ele em torno de 3 semanas. E em pausas bem consideráveis de tempo, né? Ele é um livro que interte bastante lendo, então se tu pegar pra ler, tu vai querer ter aquela sensação de querer ler mais e mais. Tu acha que teve um bom desenvolvimento da história ou poderia ter pontos melhores? Ele teve um bom desenvolvimento. Um negócio legal dele é que ele, nessa coisa dele conseguir te prender, ele vai cada vez aumentando a expectativa do leitor, ele vai cada vez dando mais expectativa até chegar ao clímax. E ela vai deixando alguns detalhes que tu acaba percebendo mais pro final do livro. E eu acho que isso foi bem genial da parte do escritor de fazer. Foi uma história bem desenvolvida, ele conseguiu passar exatamente a mensagem que ele queria passar enquanto ele escreveu o livro. E aproveitando essa pergunta, então, você mudaria alguma coisa no livro? Acredito que não. Ele é um livro que aborda temas super importantes, na verdade. Como o totalitarismo, essa coisa do governo conseguir comandar a população por meio da informação. Ele consegue passar bem essa mensagem de uma forma bem direta, então não tem muito que precise mudar no livro. Aproveitando um pouco da sua resposta, você acha que a história tem alguma relação com a nossa realidade? Eu acabei não comentando até no livro, mas tem um negócio chamado telas interativas. É um conceito que até o próprio autor criou, porque ele estava bem no período onde estava se popularizando as televisões. Nisso, o livro ele se passa num ano que ele tem unidade de medida, não é depois de Cristo, né? É depois de Ford. Ford, aquele mesmo, o criador dos carros Ford. Mas aproximadamente nos nossos tempos atuais é 2050. O autor, tinha na visão dele de que exatamente ali por meados de 2050 a gente teria essas telas interativas onde as pessoas conseguiriam viver as próprias vidas dela, o imaginário dela, vivendo a própria ilusão, tanto que o Guy Montag refere essas pessoas que a mulher dele conhece nessa televisão interativa como a família dela, de tão conectada que ela está com isso. E outro tema muito importante que ele fala é sobre a alienação. Como as pessoas nesse mundo elas estão vidradas em remédios. Isso aborda muito com a realidade de hoje. Tanto a falta de informação. Bom, nesse mundo os próprios livros são proibidos, né? Ele aborda muito isso da falta das pessoas quererem buscar informação e estarem vivendo a própria realidade mentirosa, como a gente pode dizer. Como é que você foi apresentado a esse livro? Na verdade, esse tipo de livro, distopias no caso, né, já que Fahrenheit 451 é uma distopia, era um tipo de livro que já me agradava muito. E eu já tinha lido outros livros, como em 1984, Revolução dos Bichos. Com isso, eu acabei procurando alguns outros livros desse tópico e eu descobri até que aqui na própria biblioteca do IF tinha o Fahrenheit 451 e por isso eu acabei me interessando. Ao longo da história, tu já tinha um pressentimento de como seria o final ou houve um plot twist? Houve o plot twist. O final em si, eu não vou falar o que acontece no final, mas é uma coisa que fica escondida durante o livro todo. Acontecimentos que vai deixando pistas para lá e para cá, até o que o próprio chefe do Montag diz numa parte crucial do livro. Mas em si o final é uma coisa que me surpreendeu bastante.
Além de que durante o decorrer do livro, ele vai cada vez aumentando o clímax e tu vai ficar com essa ansiosidade do que vai acontecer, e ele vai cada vez acrescentando mais na história. E você recomendaria esse livro para outras pessoas? Ok. Eu recomendo bastante esse livro por causa até do tema que ele aborda, dos temas. Para falar a verdade, depois que eu li esse livro, eu fiquei muito pensativo sobre essa leitura. Eu comecei a pensar sobre realmente esses temas que ele abordava, como a alienação em geral, do convívio entre as pessoas, do intelectualismo. E acho que por isso é uma leitura que tu vai começar a ler e tu vai pensar, como isso realmente acontece na nossa sociedade de hoje, sabe? Como isso está acontecendo e a gente nem percebe. E além de que a história é bem entretida, né? Se tu tá só pela história, realmente é bem interessante. E entre os personagens, teve algum que lhe agradou mais? Com certeza o próprio protagonista. É porque assim a gente vive na pele dele essa descoberta de tudo que estava acontecendo ao redor dele, porque naquele momento a informação era escondida da população, né? E com isso ele vai descobrindo sobre esse universo mais a fundo e tu entende esse ponto de vista dele, tu se identifica muito com ele. Você conhecia o autor ou tem interesse em ler outros livros dele? Bom, pelo jeito que ele foi, o jeito que ele escreveu o livro da forma tão imersiva, acredito que realmente eu gostaria de descobrir mais sobre ele, ler mais livros dele. Mas nessa questão eu realmente ainda não conheço muito sobre o autor. E esse livro ele já traz um final definitivo ou tem alguma continuação? Ele é um final definitivo, fechado. Ele não diz exatamente o que acontece depois do livro com o autor, mas a história é fechada, começa e termina. Você teria interesse em ler esse livro novamente ou ficaria por assim? Eu tenho interesse de ler o livro novamente até. Na verdade, tem algumas sacadas que eu não consegui pegar de primeira. Eu acho que teria que ter uma leitura mais envolvida para conseguir, mas com certeza se ler o livro é muito bom ler pelo menos 2 vezes para poder pegar tudo que está escrito no livro, porque ele deixa muitas coisas escondidas nas entrelinhas. Então foi isso, galera, o episódio de hoje. Não esquecem de deixar o seu like, seguir a gente aqui nas nossas redes sociais lá no Instagram. Seria isso. Tchau! Tchau!